Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um review de 3 caixas de lápis de cor, que são essas caixas aqui que a Maped me mandou. Quem me acompanha no Instagram há mais tempo deve lembrar que eu recebi uma caixa cor-de-rosa com vários produtos, entre eles canetinhas, giz de cera, apontadores, lápis de escrever. Teve também essa tesoura que eu gosto muito, inclusive fica pendurada aqui bem pertinho de mim porque eu uso bastante. E mandaram também essas 3 caixas de lápis de cor. Eu não sei a diferença entre elas, mas o bom de colocar as 3 caixas juntas no mesmo review é que dá para aproveitar e fazer uma comparação entre elas, entender a característica de cada linha. Bom, esses dois aqui têm o mesmo nome, apenas com essa diferenciação, né, que seria estrela e mundo. Aqui são 24 cores, aqui são 12 cores, mais 3. Então seria 12 cores tradicionais. E esses outros 3, dá para notar que são tons de pele, porém divididos, né, meio a meio. E essa linha aqui, que é pelo menos visualmente diferente das outras duas, parece ser um pouco mais ecológica. Pelo menos é a sensação que eu tenho pelo nome, né, que seria Planeta Sorridente, Feliz, algo nesse sentido. Eu não sei inglês não, tá? Google Tradutor que me ajuda. E vem 12 cores. Eu já conheço a marca, eu tenho aqui alguns lápis, ó. A Maped foi a primeira marca de lápis de cor que eu adquiri 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, quando eu decidi que eu ia aprender a colorir. Então, nessa época, eu resolvi voltar aos desenhos, fiquei muitos anos sem sequer encostar no lápis, e como eu nunca colori muito bem, eu decidi que eu iria aprender a colorir. Eles estão até bem velhinhos, porque afinal de contas, 6 anos, né? Eu lembro que na época eu comprei uma caixa de 48 cores, algumas cores já acabaram e eu sempre gostei muito dessa caixa. Eu gostava muito porque eu achava eles bem pigmentados, rígidos, porém bem pigmentados. E eu gosto de desenho com cor bem viva, sabe? Então eu confesso que eu tô com muita expectativa com relação a essas caixas aqui, porque passaram-se 5, quase 6 anos desde que eu experimentei a Maped pela primeira vez e eu venho utilizando esses mesmos lápis. Então eu acredito que deve ter tido uma evolução aqui. Eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que na época vinha escrito apenas Color Peps. No corpinho dos lápis está escrito apenas Color Peps. Eu tô aqui morrendo de curiosidade, eu não abri as caixas. Na verdade, essa aqui eu abri só para ver mais ou menos as cores. Essa caixa só não está lacrada por isso. Vou até pegar esse mesmo verde que eu tenho aqui, ó. É o Jade. Vou pegar esse outro verde escuro da caixinha de 12. E vou pegar esse verde mais clarinho da caixinha ecológica. Eu vou chamar ela de caixinha ecológica porque vai ser mais prático, tá? Pra diferenciar. Olha só. Esse aqui é o antigo, né? Até pelo tamanho a gente consegue ver bem. Nele tem uma bolinha, como se fosse bolhas. Agora, os dois vem escrita a mesma coisa, né? Color Peps. A única diferença é a letra e que no mais antigo são essas bolhas e no mais recente são as estrelas. A cor parece a mesma, não parece ter tido alteração, ó. Só o corpinho que parece ter um pouquinho de diferença, mas esse aqui é bem mais antigo, né? Então talvez ele mudou até a tonalidade um pouco, né, com o tempo, ficou um tempo exposto. Então deixa eu guardar esse antigo aqui. E agora eu quero comparar as 3 caixas. Esse aqui é da caixa de 24, esse aqui é da caixa de 12. Não parece ter diferença. O corpo dos dois é triangular, dos 3 até, inclusive. A única diferença mesmo vai ser esse, né? Que ele é totalmente diferente. Tem um corpinho na cor da madeira, a pontinha apenas colorida, na cor do lápis. Aqui também, né? Tipo um capuz. Não vem escrito a cor nesse aqui. O que eu vejo aqui de informação na caixa: lápis de cor em madeira, fácil de pegar, minas resistentes e fácil de apontar. Todas têm esses mesmos ícones aqui, indicando que o lápis é triangular, a mina é resistente. E acredito que seja para mostrar que é fácil de apontar. Aqui tem também.
Ó, eu conferi essas 12 cores que vieram nessa caixa, tem nessa caixa aqui. E o interessante é que nessa de 24 tem alguns tons a mais, né? Tanto de verde quanto de azul e vermelho. E tem o dourado e o prata e o branco também. Mas então eu vou depois ver realmente se essa caixa de 12 é basicamente a mesma linha dessa caixa de 24, apenas com uma variação no nome. Agora, esses 3 lápis aqui, que na verdade se transformam em 6, são tons de pele. Então eu vou testar esses aqui e aí eu consigo dizer se alguns desses tons estão aqui. Esses aqui são 12 cores, então a tendência é, se houver dessa linha uma caixa maior, com certeza esses tons estarão lá também. Agora eu queria mostrar para vocês aqui a tabela que eu uso, né? É essa tabela personalizada feita na papelaria Aurora Rosa pela Camila. Eu até mostro aí. O atendimento dela é excelente, tá? Eu gosto de usar essa tabela porque ela tem várias tabelas dentro, então eu consigo colocar aí todas as minhas caixas de lápis de cor. Então vocês vão perceber que tem tabelas com 12 cores, tem tabelas com 24, aqueles tamanhos tradicionais, né? 12, 24, 48 e tem tabelas maiores também. Aí eu escolhi fazer nessa folha aí, que eu consigo fazer as 2 tabelas dos 2 lápis da linha Colourpeps, que são a caixa de 24 e a caixa de 12, mas que tem a adição de mais 6 tons de pele. Então daria certinho. Agora falando dessa primeira impressão dos lápis, na tabela, eu achei eles macios, inclusive comparando com os meus lápis antigos da Maped, eu achei eles mais macios atualmente. Não é ruim, muito pelo contrário, eu achei bem gostoso de colorir com ele, pelo menos nessa primeira impressão aí nas tabelas. Esse papel dessa tabela é um papel mais liso, então eu senti que foi bem fácil de colorir. O pigmento sai fácil pro papel. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas os lápis são até bem pigmentados. Eu gostei desse set de cores que vem nessa caixa de 24. Achei legal que vem o dourado e o prata. Eu sempre achei de todas as linhas que eu tenho aqui, todas as caixas, que o prata é sempre o melhor cinza. Claro, talvez em caixas maiores, né, seja possível ver outros cinzas tão bons quanto, mas eu gosto muito de usar o prata em situações que eu preciso de um cinza claro, mas ao mesmo tempo forte. Então, para mim foi um acerto vir esses 2 tons. Tem muito tempo que eu não compro uma caixa de 24 de qualquer marca, então eu não me recordo se a maioria das marcas tem esses 2 tons, mas pelo que eu me recordo, esses tons não costumam vir em caixas de 24. Eu agora estou preenchendo aí a tabela da linha Mundo, que é a caixa de 12, com a adição dos 3 lápis com tons de pele divididos ao meio, né? Então são 6 tons de pele. Bom, as 12 cores são as 12 cores tradicionais que a gente normalmente vê em caixas de 12 cores. E os 6 tons de pele que tem aí eu gostei muito. Inclusive vem um tom de sépia que eu achei bem interessante. Da minha caixa antiga aqui de 48 seria o equivalente ao chocolate. Tom de sépia bem amarronzado, mas bem escuro, então uso muito como sépia, tá? Com relação à maciez, eu achei exatamente iguais à caixa de 24. Macios na medida certa, bem pigmentados. Os tons que vem nessa caixa de 12, todos eles fazem parte também dessa outra caixa de 24 que eu preenchi acima. É o esperado. O normal é que numa caixa maior tenha os tons da caixa menor e mais alguns tons. Infelizmente eu não consegui identificar todos os tons de pele, porque nessa caixa vem os tons de pele, mas não vem com nome, código, nada. Então eu identifiquei os que eu conhecia pela minha caixa antiga. Mas, de qualquer forma, esses tons de pele que vieram eu achei muito interessantes, porque tem tons mais escuros e tem tons mais claros, que ajudam a fazer praticamente, eu acredito que dê para fazer peles mais escuras, peles médias, pardas e peles mais claras. Com relação à caixa ecológica, eu confirmei com a marca, essa linha realmente tem uma proposta de ser ecológica, né? Tem uma preocupação maior com o meio ambiente. Acredito que até por isso os tons são um pouquinho mais fracos, mas não é nada que interfira na experiência. São lápis macios, porém eu achei eles um pouquinho mais rígidos que os lápis das outras 2 caixas da linha Colourpeps. Pode ser impressão minha, eu vou conseguir sentir isso melhor durante um desenho, mas a princípio eu tive essa sensação. Mas são lápis muito bons, as cores
cores são bonitas, lembram muito as cores conhecidas das outras caixas. Um ponto negativo para mim seria o fato de não ter o nome das cores, né? Mas se você já está habituado a trabalhar com cores, você deduz aí quais são os nomes dessas cores aí tranquilamente. Bom, indo agora para os testes em papéis diferentes. Eu consigo perceber que em qualquer dos papéis, os lápis da linha Colourpop são realmente mais macios do que os lápis da linha ecológica e também mais pigmentados. Eu escolhi aqui, para iniciar esse teste, o Hahnemili Nostalgia, que é um papel que eu mais usei durante muito tempo, é um dos meus preferidos e eu sei que muita gente usa esse papel, então achei interessante iniciar o teste por ele. Nessa parte dos degradês, eu optei por usar a linha ecológica, porque eu lembrei que eu não tinha feito essa diferença aí na tabela de testes. Com relação ao trabalho em camadas e a degradês, dá para trabalhar tranquilamente com esses lápis, tanto da linha Colourpop quanto da linha ecológica. Esse vai e vem é comum na maioria dos lápis escolares, a tendência é a gente repetir as camadas, isso é normal, mas eu percebo que com esses lápis isso acontece menos, justamente por ele ter uma pigmentação muito boa, tá? E eu falo especificamente da linha Colourpop. Da linha ecológica, como eles são um pouquinho menos pigmentados, a tendência é a gente voltar um pouquinho mais, mas não é nada que atrapalhe a experiência ou que prejudique o desenho, não. Eu percebi, fazendo o teste no Color Plus colorido, que, bom, papel colorido e tonalizado em geral, os degradês são feitos de forma diferentes e o trabalho em camadas não é tão simplificado quanto em papel branco ou papel creme. Acredito que pela composição dos papéis mesmo. Como esse lápis não é feito para o trabalho em papel colorido ou em papel preto, então vocês vão perceber aí que o preenchimento nesses papéis não fica tão perfeito quanto em papéis brancos ou cremes. Não é um problema da linha. A proposta desses lápis é trabalhar em papel claro mesmo. No entanto, em papel tonalizado, que é diferente do papel colorido, eles pegam muito bem. É claro que vai ter uma variação no trabalho, porque mesmo no papel tonalizado, os degradês e até o trabalho em camadas, eles têm uma dinâmica um pouco diferente do que a gente costuma fazer em papel claro, em papel branco ou papel creme. Mas eles se comportam muito bem. Uma coisa que eu percebi fazendo esses testes, como eu pego algumas folhas mais lisas e algumas com um pouco mais de textura, os lápis, além de durar mais em papéis com textura mais suave e até mesmo ter um desempenho melhor, o preenchimento é mais fácil, o que é de se esperar, porque a textura tende a dar um pouco mais de trabalho mesmo. Uma outra coisa que eu percebi, pelo lápis ser macio, ele é muito melhor de trabalhar em papéis com textura mais suave ou lisos. Ele trabalha bem, sim, em papéis com textura, como é o caso do Hahnemili Concept, que é um papel que eu tenho usado bastante, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho, o que também não é exclusividade dos lápis da Maped. Qualquer lápis em papel mais texturizado, você vai ter um pouco mais de trabalho. Isso vale, inclusive, para papel craft, tá? Que, para mim, é o tipo de papel mais difícil de trabalhar. O resultado pode ficar muito legal, muito satisfatório, mas eu entendo como quase um trabalho braçal fazer um desenho em papel craft. Eu acho muito difícil, mais difícil do que fazer em papel colorido, como preto, por exemplo, ou laranja, ou qualquer outra. E mesmo assim, os lápis da linha se comportaram muito bem, ficaram bem vivos. Bom, iniciando o desenho agora, eu tô fazendo aqui primeiro o processo do contorno. Eu não mostro muito desse processo, que é para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser saber um pouquinho mais de como eu faço o contorno, inclusive com variações de traço, eu vou deixar o link na descrição de um tutorial que eu fiz. Já é um pouquinho antigo, mas a técnica continua sendo usada da mesma forma. E nele vai dar para você entender como eu faço esse processo de line art. Agora, iniciando a coloração mesmo, que é o que mais interessa pra gente nesse vídeo, eu não usei nenhum lápis da caixa de 12 cores, porque, como eu pude perceber ao fazer as tabelas e os testes, eles são exatamente o mesmo lápis, com a mesma pigmentação e mesma maciez. As cores da caixa de 12 tem na caixa de 24, não vi necessidade de usar as duas caixas, sendo que é exatamente a mesma coisa. Bom, falando então agora do lápis em si, ele entrega uma coloração muito pigmentada, as cores são bem vivas. Eu tô usando aí a Hahnemili Nostalgia, que é uma folha que eu não usava há bastante tempo. Eu vim usando folhas mais texturizadas e assim, o lápis se comporta muito bem
nesse tipo de papel. Eu confesso que eu estranhei um pouco, porque eu perdi um pouco o costume de usar esse papel mesmo. É possível vocês perceberem que nessa parte laranja da roupa, uma pigmentação muito bonita. Eu não fiz o menor esforço para fazer essa coloração. Ela vem de forma muito satisfatória para o papel. Apenas na última camada com laranja, eu optei por forçar um pouquinho mais o lápis, até mesmo para ver como ele se comporta em situações em que eu preciso pesar um pouco mais a mão. Não ficou encerado, não ficou marcado. Em alguns momentos eu faço inclusive um movimento de zigue-zague, forçando o lápis, e mesmo assim não ficou marcado, não ficou com aquelas riscas que dá para ver direitinho a posição da coloração. Eles de fato estão com uma maciez boa de usar. Na parte azul, eu iniciei com a linha ecológica. E aí eu consegui constatar aquilo que eu já desconfiava pelos testes e pelas tabelas, que é uma linha menos pigmentada. Porém, como eu achei interessante fazer também uma comparação com a linha Colourpeps, nessa área azul, na parte do meio, eu vim aplicando a linha Colourpeps por cima para ver se deixava mais vibrante. Aí eu percebi que de fato ficou mais vibrante, e percebi também que dá para trabalhar as duas linhas em conjunto, desde que a linha ecológica por baixo e a Colourpeps por cima. E a partir daí, todas as partes azuis, eu optei por aplicar a linha Colourpeps mesmo. Até porque eu tinha um probleminha de umidade aqui. Havia chovido no final do dia anterior, não muito, mas foi o suficiente para deixar o ar bastante úmido. E como fazia muito tempo que não chovia por aqui, eu não assimilei de que eu estava tendo problema com umidade no papel. Eu cheguei a achar que o problema fosse os lápis, especificamente da linha ecológica, que foi o que eu comecei a fazer essa parte azul. Eu fui percebendo que estava ficando muito encerado, os lápis estavam formando grumos, e só depois eu recordei que quando o papel absorve a umidade, a tendência é acontecer exatamente isso. Fica como uma dica: quando tiver um período mais chuvoso na sua região, a tendência é o papel absorver muita umidade. Mesmo que você o deixe dormir sobre a mesa com uma certa proteção, ele ainda assim pode absorver a umidade, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, pega um secador de cabelo e passe ele com ar quente mesmo na parte que você vai colorir naquele momento. Espera esfriar, não vai com lápis diretamente sobre o papel quente, e aí sim você começa o processo de coloração daquela parte. Não convém passar sobre o desenho todo, porque não adianta. Você vai passar sobre uma folha inteira, mas vai colorir apenas uma parte, e durante o processo a folha vai continuar absorvendo a umidade que está no ar. Então você só vai perder tempo. Vale mais a pena você fazer esse processo apenas na área que você vai colorir. E foi exatamente isso que eu fui fazendo nessas partes azuis, e no cabelo também. No momento que eu comecei a fazer a pele, a chuva já tinha parado, o ar já estava mais seco, então eu já não tive nenhum problema. Ficou até interessante eu ter esse problema de umidade aqui, porque serviu para que eu pudesse dar essa dica para vocês do secador de cabelo. Bom, essa pele eu optei por fazer um pouco mais clara, até porque eu queria testar os tons mais claros que vieram em lápis meio a meio. Vocês vão perceber que eu estou usando eles aí. E aproveitei para usar novamente alguns lápis da linha ecológica para eu perceber essa questão da textura deles, já que quando eu utilizei esses lápis, eu estava tendo esse problema de umidade. Então aqui sim, eu gostei muito da forma como eles soltam um pigmento no papel, mesmo eles sendo um pouco menos pigmentados. Os lápis que vieram meio a meio, eles têm exatamente a mesma qualidade em textura e pigmentação e maciez de todos os outros lápis da linha Colourpeps. Eu optei por deixar uma área bem clara, porque como em Dragon Ball é bem comum a gente ver luzes e sombras bem marcados, inclusive uma área mais branca mesmo, então eu optei por deixar o branco do papel em algumas áreas para remeter um pouco mais sobre essa questão do anime mesmo, apesar de estar fazendo toda essa coloração em degradê e não com luzes e sombras marcados. Bom, eu não ia fazer um fundo para esse desenho, mas eu acabei achando que valeria a pena. Em nenhum momento eu forcei os lápis. Então esse amarelo mais forte que vocês vão perceber, eu atingi apenas repetindo a camada. Quando eu queria um centro ali dessas partes um pouquinho mais intenso, eu apliquei um pouquinho mais de pressão na mão, mas assim, uma diferença mínima do que eu estava aplicando antes. Já ao final, eu pego bem no meio do lápis, que é para mostrar para vocês que eu não estou fazendo nenhum tipo de força para colorir. E mesmo assim vocês vão perceber que o amarelo vai se destacando sobre o papel. Quando o lápis solta toda a pigmentação de forma tão eficiente, mesmo eu pegando do meio para a parte final do lápis, é sinal de que o pigmento é muito bom. Então ele entrega uma pigmentação muito vibrante, mesmo trabalhando de forma suave.
Bom, pessoal, ficou assim o desenho. Depois, quando eu já havia avançado um pouco na coloração, que eu percebi que o rosto dele não ficou muito parecido com o Goku, né? Tá parecendo que o Vegeta pegou um uniforme emprestado e fez implante de cabelo. Mas fazer o que, né? Já estava bem adiantado, não ia fazer de novo. Mas fora esse probleminha na coloração, eu achei que os lápis se comportaram muito bem. O desempenho foi muito bom. Tive sim um probleminha em decorrência da umidade, não dos lápis, né? Então, como conclusão geral, o material é muito bom. Eu até falei durante o vídeo que a linha Color Peps mudou muito de quando eu comecei a colorir pra cá. Tá mais pigmentado e olha que ele já era muito pigmentado na época, mas eles hoje estão ainda mais pigmentados e mais macios. Usei os tons de pele. Como ponto negativo, eu vou dizer aqui duas coisas. Eu gosto da ideia de mandar tons de pele à parte, né? Então, tem os 12 tons tradicionais e coloca mais alguns tons de pele. Mas, particularmente, eu, Érica, não gosto muito disso, ó, lápis meio a meio. Apesar de que eu ganho 6 tons, mas é meio lápis. É só isso, assim, que realmente me deixa chateada às vezes, porque são tons ótimos. É exatamente igual a qualidade de todos os outros lápis. Fiquei com gostinho de quero mais, porque olha aí, ó, dura muito pouco, né? Fiz um desenho e olha, o lápis tem boa durabilidade sim, viu? Tanto é que o que ficou menor aqui, ó, foi um amarelo, porque foi o lápis que eu mais usei e mesmo assim eu não gastei tanto. Foi o que eu mais utilizei, é o que ficou menor, tanto ele quanto o laranja estão do mesmo tamanho praticamente. E olha aí, esse aqui é o Gaia, eu não cheguei a usar ele, eu colocando aqui mais ou menos onde é a divisão das duas cores. Olha o tamanhozinho que ficou esse tom. Esse aqui também, olha, foram os que eu mais usei, né? Os tons são excelentes. Dá uma tristeza de ver que o lápis tá na metade do que ele veio, porque as cores são lindas, são ótimas. Outra coisa que eu não gosto, e eu vejo esse problema aqui também, ó. Não é um problema, né? É só um ponto de vista, uma preferência, vamos dizer assim, que é não ter nome e não ter código, porque facilita muito a vida do artista. Nenhum lápis escolar é pensado para quem é desenhista profissional, nem para quem está querendo avançar nessa área de desenho. Eles normalmente são pensados para crianças em idade escolar. E normalmente elas não vão ficar lendo os nomes dos lápis. Geralmente elas vão pegar pelo visual mesmo. Mas pode ser interessante as marcas, e aí não é uma sugestão apenas para a Maped, não. Para todas as marcas escolares que tenham alguma linha que não tem nome nos lápis. Coloque nome, facilita tanto a vida da gente. Ó, eu cheguei até a colocar, eu coloquei esse pedaço de washi tape aqui e fui colocando os nomes das cores que eu consegui identificar, né? Aqui no caso, esse tom é o apricot, que eu tenho aqui da minha caixa antiga. E esse é o chocolate, que eu também tenho da minha caixa antiga. Esse também, eu coloquei o nome. E cadê? Esses outros três aqui, ó, esse, eu não consegui identificar porque a minha caixa antiga de lápis é de 48 cores apenas, e eu acredito que esses tons devem estar em caixas maiores. Então eu dei um nome aqui genérico para eles, de acordo com o que eu achei que caberia, mas como eu pretendo comprar uma caixa, eu sei que a linha Color Peps tem uma caixa de 72 cores, então eu vou poder fazer essa correção aqui desses nomes desses três tons. Esses outros três aqui eu sei que estão certos. Seriam as minhas duas críticas a essas caixas, né? Outra coisa que eu acho importante falar é que as pontas não quebraram, tá? Houve apenas um momento em que eu fui apontar o lápis com um apontador manual e a ponta quebrou. Fora isso, elas só quebraram naqueles momentos iniciais, logo após fazer aquela ponta bem alongada e que a gente vai pro papel e acaba quebrando aquela pontinha pequena. Só isso que aconteceu. Fora isso, eu apontei muitas vezes os lápis com apontador manual. Tudo bem que esse apontador é muito bom, é um apontador da Kun. Tem muito lápis escolar aí que não aguenta esse apontador aqui não, quebra a ponta toda hora. Excelentes nesse quesito, ótima durabilidade, pode apontar sem medo. Algumas pessoas podem ter outras observações com relação a esses lápis aqui, pelo fato deles serem menos pigmentados, um pouco mais rígidos, mas eu não tenho. Eu gosto muito de cores muito vibrantes, então essa aqui com certeza é a minha linha preferida, mas eu entendo perfeitamente a proposta desse lápis
uma vez que, se a ideia é ser algo mais ecológico, eu imagino que é necessário usar menos pigmento. Mas é um tipo de lápis que dá para usar perfeitamente bem. Eles trabalham muito bem em conjunto com a linha Colourpeps. Colourpeps eu pesquisei o valor da caixa de 72 cores, está em torno de R$90 na Shopee. Vocês vão ver muitos vídeos em que eu vou usar esses lápis em conjunto com outros lápis também, porque eu gosto de trabalhar fazendo mescla de materiais, até porque os tons não são sempre iguais. Por exemplo, os tons de pele que a gente tem na Maped não batem necessariamente com tons de pele da Faber-Castell, ou da Tris, ou da Giotto. E às vezes esses tons, dependendo da pele que a gente vai fazer, se completam. E o mesmo pode ocorrer para outras partes do desenho. Uma camisa laranja, uma vegetação verde, por aí vai. Então, minha conclusão final: os lápis são de excelente pigmentação, excelente maciez, trabalham muito bem em vários papéis diferentes. É possível usá-los em papéis mais texturizados, menos texturizados, papéis tonalizados. Pode ser que em algum momento eu até faça algum desenho utilizando a linha em papel tonalizado. Deu vontade. E o craft, gente, papel craft é muito legal, mas é muito difícil. E eu acho que, para mim, é o papel mais difícil de usar. Gosto do resultado, mas é o papel mais difícil de usar. Gostei muito dos lápis. Quero agradecer a Maped pelo envio desse material e de todos os outros que eles mandaram. Os outros materiais são excelentes, eu gostei muito, mas, como o nosso uso aqui é um pouquinho diferente, eu foquei no material que era mais interessante pra gente, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!